É normal hoje nas eliminatórias vermos patinhos feios, seleções que geralmente ficam nas últimas posições. Esse tem sido o caso do Paraguai nas últimas eliminatórias para o torneio mais importante do esporte, que é a Copa do Mundo. Ainda que nas atuais eliminatórias eles estão bem até considerando a realidade da seleção. Entretanto, já faz um tempo que o Paraguai não disputa uma Copa. A última foi lá em 2010. Onde até que chegou longe, passando em primeiro no seu grupo, grupo este que inclusive tinha a atual campeã na época, que era a Itália, que acabou ficando em último, e eles fizeram uma campanha histórica, eliminando o Japão nos pênaltis e caindo apenas para a campeã do torneio, a Espanha, pelo placar de 1-0. Mas não é dessa seleção paraguaia que eu vim falar aqui, pois se por um lado faz tempo que o Paraguai não disputa uma Copa, por outro lado, o Paraguai chegou a disputar 4 vezes consecutivas, nos anos de 1998, 2002, 2006 e 2010. E é justamente dessa seleção pioneira, de 98, que nós vamos falar aqui. Após disputar a Copa do Mundo de 1986 e ser eliminada nas oitavas, a seleção do Paraguai ficou 8 anos sem jogar o Mundial, colecionando decepções e fracassos, como nas eliminatórias de 1990 e também 1994, mesmo tendo como base uma equipe forte e vencedora na época, que era o Olímpia. A equipe paraguaia disputou o Libertadores 3 vezes seguidas, entre 1989 e 1981, inclusive sendo campeã em 1990. A realidade da seleção paraguaia veio a mudar justamente nas eliminatórias para a Copa de 98, na França. Com uma zaga sólida e um elenco raçudo, o Paraguai montou um time competitivo, conhecido como Ferrolho Albirrojo. A seleção Albirroja foi montada na época pelo técnico Paulo César Carpegiani, que é bem conhecido aqui no Brasil, e ele montou a equipe numa espécie de 5-3-2, que, dependendo da necessidade, podia virar um 3-5-2, destacando muito seus defensores, tanto na parte física quanto técnica. Los Guaranis tiveram a base do Olímpia vencedor modificada pelo Carpegiani, que conhecia muito bem o futebol paraguai mundial, já que ele havia sido campeão paraguai em 1992 e 94 com o Cerro Porteño. E antes disso ele havia sido campeão mundial com o Flamengo em 1981, por cima do Liverpool, todo mundo sabe a história. Então, com toda a bagagem, o técnico brasileiro entendeu que precisaria de um esquema de jogo que aproveitaria o melhor de seus jogadores e desse consistência para a equipe enfrentar seleções maiores e menores. E assim ele criou um esquema utilizando jogadores como o lendário goleiro Chilavert, que para quem não sabe foi campeão da Libertadores e do Mundial com o Vélez Sarsfield em 1994. Além disso, também havia uma trinca de zagueiro de respeito, com Caniza e Sarabia, além de Ayala, que havia sido campeão com o River em 1996. E é lógico que eu não vou deixar de citar os absurdos, os dois jogadores lendários do Paraguai, que é o Gamarra e o Arce, que jogavam no Cerro, do Carpegiani, e depois viriam brilhar em solo brasileiro, no Corinthians e no Palmeiras, respectivamente. A equipe ainda contava, com 2 pilares no meio campo, 2 pilares defensivos de certa forma, mas que sabiam distribuir a bola muito bem, que eram Paredes e Enciso. No meio ainda tinha o Acunha, que também sabia distribuir o jogo, ele já era aquele meia que armava mais o jogo, e a dupla de ataque era Benítez, que era um segundo atacante ali, mais rápido e habilidoso, e o Cardoso, que era aquele centroavantão mesmo. Mas não se deixe enganar, porque mesmo eles sendo distintos, eles também se entendiam muito bem. A menção rosa também era para o zagueiro Rivarola, que havia sido campeão da Libertadores com o Grêmio em 1996. Então, vamos falar como foi as eliminatórias, para o Mundial de 1998, essa estrada, até a Copa do Mundo. Esta eliminatória, lembrando, o Brasil não participou porque na época ele estava automaticamente classificado para a Copa, porque ganhou a Copa de 1994. A seleção paraguaia foi um belíssimo papel nas eliminatórias, terminando a competição com 29 pontos, acabando ali, na segunda colocação, apenas 1 ponto atrás da toda poderosa Argentina, que tinha, jogadores lendários como Batistuta, Verón, Ortega, entre grandes outros nomes. No pré-copa, logo após as eliminatórias, o Paraguai foi testado em diversos amistosos e o resultado não foi muito positivo. A Albirroja, em 10 jogos, venceu apenas 1, empatou 4 e perdeu 5, tomando inclusive uma goleada de 5-1 para a calendário Holanda, do Van Basten, do Rijkaard e do Gullit. O objetivo, então, do Paraguai, que era para chegar às oitavas de finais da Copa, parecia mais distante. A equipe foi de sensação das eliminatórias para uma seleção que era desacreditada, o clássico patinho feio. Carpegiani ainda assim confiava em seu plantel e manteve, na convocação final na lista os mesmos jogadores. Agora vamos avançar um pouco mais no tempo e chegamos na França. A Copa do Mundo está prestes a começar. O Paraguai não deu tanta sorte na fase de grupos, caiu contra a Bulgária, que tinha sido quarta colocada em 94, e com o craque Stoichkov, que estava indo para a sua última Copa com sangue nos olhos. Outra pedreira do grupo era a Nigéria, que havia sido campeão olímpico em 1996, vencendo o Brasil e a Argentina. A equipe contava, com um jogador muito bom, que era o Canu, e o astro, mundial, que muitos conhecem, o JJ Okocha. Por último, mas não menos importante, era só a Espanha, que tinha Morientes e Erro e também um jovem Raul. Então, era um grupo muito difícil do Paraguai se classificar. Vamos para o primeiro jogo, que foi a estreia contra a Bulgária e que foi marcada por vários desfalques do lado paraguaio, por conta do desgaste, da temporada. Entre eles estava o Arce, que na época já jogava pelo Palmeiras. Para esquentar ainda mais as coisas, se iniciou uma troca de farpas entre Stoichkov e Carpegiani, com o craque búlgaro dizendo que a obrigação da vitória era dos paraguaios, já que eram os mais fracos da chave, e por isso tinham que se provar. Se por um lado Stoichkov estava confiante, no jogo não foi bem assim.
O ídolo do Barcelona não ganhou uma jogada sequer, sendo anulado por Gamarra o jogo todo. Para vocês terem um pouco de noção de como foi, é basicamente quando a gente fala aqui que alguém ficou no bolso, né, de outro jogador. Entretanto, mesmo anulando as ações ofensivas da Bulgária, o jogo terminou no empate sem gols, e assim o Paraguai conquistava seu primeiro ponto na competição. O segundo jogo foi um cenário parecido. A Espanha vinha de uma derrota para a Nigéria na primeira rodada, perdeu por 3-2 e precisava vencer para se manter na competição. No final, o Paraguai anulou o ataque espanhol, mas também não conseguiu marcar. O jogo de novo, né, para que o Paraguai terminou 0-0 e conquistou o segundo ponto na competição, ficando em segundo lugar, já que a Bulgária havia perdido para a Nigéria por 1-0. Então, né, chegamos na última rodada com a Nigéria já com a liderança definida e estando em alta. O Paraguai tinha que vencer para se classificar sem depender de ninguém. Ali, eles viram que praticamente era tudo ou nada. O jogo então começa e com apenas 1 minuto de jogo, Arce cobra uma falta na cabeça de Ayala, que abre o placar e assim faz o primeiro gol, né, paraguaio na Copa. Os nigerianos não estavam para brincadeira e logo aos 10 minutos de jogo empataram com Oruma. O primeiro tempo acabou, né, dessa mesma forma, 1-1. O Paraguai tinha mais um tempo para garantir a classificação. O primeiro gol mostrou que era possível vencer e a Albirroja voltou com tudo no segundo tempo. Com gols de Benítez e Cardoso, a seleção paraguaia fechou a partida em 3-1 e se classificou em segundo colocado. E é importante, né, a gente citar aqui que o Paraguai terminou a primeira fase da Copa invicto, num grupo muito difícil, onde eles não eram os favoritos e tomaram apenas um gol, né, nesse jogo aí contra a Nigéria, que acabou sendo uma vitória. E então essa vitória calou até mesmo o sonoro 6-1 que a Espanha meteu na Bulgária, já que foi um jogo que no final não valeu nada. Mas o Paraguai não teve tempo para comemorar direito nessa fase de grupos espetacular. Até porque eles iriam pegar nas oitavas os anfitriões, que era a França. Tudo bem, a França não ia ter, né, o craque deles, que era o Zidane, mas tinha várias outras estrelas, né, como Desailly, Blanc, Barthez, Henry, Trezeguet, Pires, Lizarazu, Thuram e etc. Para o jogo, o Carpegiani trocou, né, Caniza por Campos e foi jogar num 3-5-2. O Paraguai parou a França o jogo todo, assim como foi contra a Bulgária e a Espanha, levando o jogo para o gol de ouro na prorrogação. E rapaziada, para quem não sabe, o gol de ouro era uma regra que consistia em quem marcasse primeiro na prorrogação automaticamente venceria o jogo. Ou seja, marcou na prorrogação, venceu. Quer ver um exemplo? Na última Copa, o Brasil teria classificado com o gol do Neymar. Infelizmente, lógico, não foi isso que aconteceu, mas aquele gol daria vitória. O jogo acabaria ali naquele gol. E seria épico, convenhamos. Voltando para o jogo, mais especificamente para a prorrogação, o Paraguai teve um problema de lesão na clavícula, justamente do seu melhor jogador, Gamarra. O técnico Carpegiani, vendo aquilo, decidiu ainda assim deixar Gamarra em campo, no sacrifício mesmo, o que acabou sacramentando o resultado dos paraguaios no torneio. No minuto 113, uma bola é levantada na área e vai em direção a Gamarra e Trezeguet. O zagueiro paraguaio não teve forças para vencer o atacante, que desviou a bola perfeitamente para Blanc finalizar no gol. Chilavert ainda consegue tocar na bola, mas não foi o suficiente para evitar o gol da equipe europeia, que sacramentou vencedora da partida na hora, justamente por causa da regra do gol de ouro, e posteriormente também foi a campeã da Copa numa final contra o Brasil. E pra quem, né, vai questionar, falar, nossa, a equipe paraguaia é tiro como lendária, é tiro como histórica, marcando nas oitavas. Lembrando, rapaziada, eles não pegaram uma fase de grupos nada fácil, eles classificaram invictos, tomaram apenas um gol, venceram a Nigéria, que foi a primeira colocada do grupo, e nas oitavas deu muito trabalho para a França, mais trabalho que o Brasil, inclusive. Então, por mais ter sido eliminada nas oitavas, a seleção paraguaia conseguiu o que mais queria, que foi voltar aos holofotes do futebol mundial. Teve junto com a França a melhor defesa do torneio, tomando apenas 2 gols, e emplacou 2 jogadores no All-Stars da Copa, com as presenças de Gamarra, que teve a proeza de não cometer nenhuma falta sequer no torneio todo, e o goleiro Chilavert também, que fez defesaças na Copa, especialmente contra a França. Muita gente, né, colocou a culpa no técnico Carpegiani, que anos depois reconheceu o erro de não ter tirado o Gamarra, mas ainda assim, rapaziada, não tem como ignorar que ele foi um dos maiores contribuintes, né, para essa campanha histórica e que vai ficar marcada para sempre na história do futebol. Então, rapaziada, gostou do vídeo? Se vocês querem mais vídeo nesse formato, comentem muito aí, beleza? Dá aquele like para dar aquela força e é isso aí, tamo junto e fiquem com Deus. É nóis!